Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui num cenário diferente para gravar um novo quadro aqui do canal que se chama Chefe em Casa. E pra gente abrir o programa aqui, esse primeiro quadro aqui do canal, eu vou chamar alguns convidados que vão experimentar, onde eu estou na casa deles, esse prato que é um hambúrguer americano numa versão raw vegan. Bora começar? Bom, eu tô aqui na casa dos meus dois amigos brasileiros, meio que americanos. Não, eles são americanos, eles curtem muito hambúrguer. E esse aqui é o Justinian. How's it going? E o Daniel. Hello. E aí, estão preparados para experimentar esse prato raw vegan? Definitely ready. And you? I am, yes. This is my first experience and I'm looking forward to it. Ótimo, então vamos começar. E aí vocês podem agora só aguardar quietinho que eu vou fazer tudo pra vocês e no final eu espero que vocês gostem e que falem exatamente o que vocês acharam desse hambúrguer. Ok. Alright. Bom, a base desse hambúrguer vai ser lentilhas germinadas, que eu deixei germinando, como tem aqui um link aqui no canal para vocês saberem como é que faz, elas estão descascadas. Aqui eu tenho 2 xícaras de lentilha e é óbvio que você faz a receita da quantidade que vocês tiverem aí. Então eu vou começar com a lentilha e eu vou amornar essa lentilha e vou lembrar vocês como é que faz isso. Como eu já ensinei para vocês, a gente vai deixar aqui a panela num fogo bem baixinho. E com a ajuda da mão, a gente vai aquecer e misturar a lentilha para ela quebrar um pouquinho o amargo, sem deixar que a sua mão queime. Não tá legal, né? Eu coloquei um pouquinho, uma colherzinha de óleo de coco derretido aqui dentro, para ajudar ela também com uma fonte de gordura, mas não precisaria se a sua panela for uma panela que não vai grudar e tudo mais. Bom, agora com as lentilhas já amornadas, não tem necessidade das lentilhas serem amornadas se você vai, por exemplo, fazer uma versão vegan, por exemplo. Mas eu recomendo muito, se você for desidratar ou mesmo comer ela sem desidratar, que você amorne, porque ela vai ajudar muito melhor a bater e a unir a mistura. Eu vou colocar aqui um mini liquidificador, mas você poderia colocar, dependendo da quantidade, até mesmo num processador de alimentos. E vou adicionar 1 xícara de tomate seco. E de novo, é aquele tomate seco, seco desidratado, não é o tomate seco que fica no óleo, tá, gente? Então eu hidratei ele por cerca de meia hora. Eu já vou aproveitar e adicionar o sal. Pimenta a gosto, aqui eu tô colocando pimenta preta. E vou colocar um pouquinho de cayenne também, mas você coloca aqui que você tiver na sua casa. E bora bater. Com a mistura já batida, que não tem necessidade de ela ficar 100% totalmente triturada, você pode deixar uns pedacinhos, dependendo do seu gosto, do seu paladar. Essa massinha, vocês vão ver que ela já tá uma massinha mais flexível, ó, tá vendo? E agora eu vou temperar. É óbvio que eu vou ainda ajustar o sal. Eu recomendo, se você tiver um sal defumado, vai dar um gosto bem especial para essa mistura. Aqui eu vou usar sem o sal defumado, como provavelmente a maioria das pessoas vão ter. E eu vou adicionar agora o que eu quiser. Eu vou adicionar cerca de 1/4, meia xícara de cebola cortadinha, 1 dente de alho, que eu vou dar aquela esmagadinha para tirar o miolo dele, que é o miolo que deixa aquele gosto mais forte. Eu vou acrescentar a cebolinha. A quantidade é muito pessoal.
Eu pego um punhado assim, tá vendo? Como vocês estão vendo. Praticamente vai dar aí umas 3 colheres de sopa. Vou colocar mais sal. Um pouquinho mais de pimenta. E misturar para incorporar todos os ingredientes. Como vocês sabem, eu adoro, né? Comida viva, mão, energia. Aqui você já consegue fazer o seu hambúrguer tranquilo, se você for principalmente fazer ele na frigideira, ou assado, ou até mesmo desidratado. Mas se você quiser até comer ele puro, cru, ou ele ter ficado muito mole na hora que você fez, soltado muita água, você pode acrescentar um pouquinho de alguma farinha vegetal crua. Eu recomendo que você utilize uma farinha de amêndoas, por exemplo, mas como eu sei que nem todo mundo tem acesso à farinha de amêndoas e por ser até um ingrediente mais caro, você pode, se você for vegano ou quiser só fazer uma receita mais natural, usar farelo de aveia. Aqui eu recomendo, nessa proporção aqui de 2 xícaras, eu recomendo que você coloque umas 3 colheres de farinha. De uma farinha que você tiver boa, não é farinha refinada, não é farinha de trigo. De todas as farinhas cereais, eu recomendo se você for utilizar a farinha de aveia, tá? Mas, se não, para fazer uma receita mais low carb, a farinha de alguma castanha, né? Como a amêndoa, por exemplo. Outra dica para remover a água também é a chia ou a linhaça, que você pode colocar ela inteira mesmo seca, porque ela vai absorver a água. Agora a gente vai fazer as bolinhas. Então, como nós estamos aqui gravando como se fosse a vida real de vocês, porque eu vim aqui para um apartamento que não tem os utensílios e eletrodomésticos e um desidratador, por exemplo. Então é óbvio que daria para comer desta forma já, mas é claro que quem não está acostumado a comer dessa forma não vai curtir talvez a consistência que vai ter o hambúrguer. E aqui para eles, o que eu sugiro, como eles são onívoros, né, e eles nem comem comida vegana, eu vou colocar rapidamente na frigideira para poder só fazer uma casquinha nas bordas mais durinha, para poder ficar mais fácil para ter aquela memória afetiva do hambúrguer. Mas é claro que você, como crudívoro, você pode colocar esses hambúrgueres no desidratador, comer dessa forma como eu falei. No desidratador você vai deixar aproximadamente por cerca de, no mínimo assim, 1 hora, 2 horas, ele vai saindo a água, ele vai ficar bem sequinho e bem durinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz no caso da frigideira, que é o que eu vou fazer aqui. Aqui eu deixei o fogo bem baixinho, numa frigideira de cerâmica, que é antiaderente. E eu vou deixar eles bem rapidamente, um pouquinho de cada lado, porque assim, por mais que ele não vai ficar completamente cru, o meio do hambúrguer vai preservar bastante as enzimas e os nutrientes, e só as laterais, a parte externa, que vai ficar um pouquinho mais sequinho. Isso é algo fácil de todo mundo fazer em casa e que você consegue um hambúrguer meio vivo, meio morto. É só para vocês verem rapidamente, ó. Tá vendo? Ele tá bem firme. É só isso. E ele já tá prontinho. Bom, com os hambúrgueres já prontos, agora eu vou fazer um acompanhamento que na verdade vocês podem fazer aí em casa de outras formas. Aqui é muito fácil a gente achar um tubérculo que chama jicama. A jicama é como um inhame, aí no Brasil talvez vocês encontrem como inhame feijão. Ele é um dos poucos tubérculos que você pode comer cru, porque ele não é tóxico, você pode comer assim, puro mesmo. Ele tem baixa caloria, ele é muito refrescante, ele é como se fosse, ele tem a textura como se fosse de uma maçã, só que na verdade ele é levemente salgadinho e um pouquinho doce. E a gente vai fazer como se fosse batatinhas fritas. Então eu cortei a jicama aqui em palitinhos e eu vou temperar elas lá na frigideira também, bem rapidamente amornada. Tenha um gosto e a gente coloque no prato como uma memória afetiva de uma batatinha frita. Porém, se vocês não acharem aí no Brasil e vocês quiserem fazer isso, vocês podem usar a criatividade, por exemplo, com palitinhos de cenoura, por exemplo, palitinhos de abobrinha, pepino. Talvez não fique com aquele gosto tão parecido, mas aí eu dou também uma
dica, se você quiser algo também não tão raw, você pode também optar, colocar no vapor uma batata doce, por exemplo, porque eu não recomendo a batata inglesa mesmo cozida, ela é uma batata tóxica, não é tão boa para a saúde, então eu recomendo a batata doce, que ela é uma batata mais saudável e que você coloque rapidamente por uns 5, 10 minutos no máximo ela no vapor e depois faça esse procedimento que nós vamos fazer aqui, só que com a jicama crua. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei só um pouquinho de azeite, poderia ser óleo de coco, que eu até prefiro, mas o azeite também, se a gente for só amornar, ele aguenta altas temperaturas, então eu vou colocar só um pouquinho, só pra ajudar a grudar o sal na jicama. E você pode fazer a mesma coisa com a batata doce, com a batata baroa. Eu vou colocar sal. Cúrcuma ou turmérico, né? Pra poder deixar ela mais amarelinha. Um pouquinho de pimenta. Aqui é a pimenta do reino. Olha a cara que ela vai dando já de uma batata frita. Não é o mesmo gosto, gente, não tem jeito, não tem nada a ver com a batata frita, mas a ideia é essa memória afetiva, esse crunch que dá na hora que você mastiga um hambúrguer, de repente, com um acompanhamento. E eu gosto muito de colocar um pouco de orégano também, que dá um sabor especial. Você só vai amornar para ela ficar quentinha. Você pode também colocar ela no desidratador. Também ela vai sair um pouco da água, ela vai ficar também muito gostosa. E pra mim aqui ela já está ótima. Bom, e para essa receita, eu sempre recomendo também, caso vocês tenham, vai ficar muito saboroso, o sal defumado, tá? Mas caso você não tenha, que nem aqui, eu fiz sem o sal defumado, para vocês experimentarem, para vocês fazerem em casa. Agora a gente vai montar o hambúrguer. Eu preparei aqui um pouquinho de avocado aqui no cantinho, porque americano adora avocado, principalmente americano californiano. E eu vou utilizar para essa receita como pão cogumelos portobello, porque eles são grandes, são super saborosos de comer cru. Aí no Brasil vocês conseguem achar em alguns lugares ele grande, mas também se vocês não acharem, não fiquem desesperados, vocês podem achar cogumelos menores, como o cogumelo Paris, e fazer hambúrgueres menores. Você consegue às vezes achar um hambúrguer metade desse, sabe? E fazer mini hambúrgueres também, se você quiser experimentar dessa forma. Como também comer um hambúrguer sem pão, sem nada. Então eu vou montar aqui um hambúrguer, um pão de cogumelo. Eu vou utilizar, sabe aquele queijinho de castanha que tem aqui no canal? Então eu vou colocar ele, que vocês já sabem a receita. E se não sabem, é só aprender. Eu vou colocar o hambúrguer, o ketchup, que vocês também têm aqui no canal, para vocês fazerem e colocarem, o ketchup cru. É claro que vocês poderiam colocar cebola, pimentão, aquilo que vocês quiserem colocar. Eu vou colocar aqui uma fatia de tomate. E só para fazer uma graça, eu vou colocar um pouquinho de mostarda. É uma mostarda industrializada, mas logo menos eu ensino também alguma receita aqui para vocês utilizarem, se vocês quiserem. Essa daqui é uma das menos piores do mercado, que são feitas só apenas de semente de mostarda, sal, geralmente turmeric ou cúrcuma para poder deixar amarelinho e um pouquinho de vinagre. Não é algo tão dentro da minha dieta, mas é algo que não é tão ruim assim, dentre outros molhos industrializados que tem por aí. E agora eu vou colocar um pouquinho de alface. Aqui é um alface americano, que ele é um alface mais crunch, né, mais durinho. E tampar o nosso hambúrguer com o outro portobello. Vou fazer uma graça aqui e colocar em cima do portobello um pouquinho de gergelim. Não vai grudar, tá, gente? Mas para fazer uma brincadeirinha, as nossas batatinhas de jicama. E aí tá prontinho o nosso hambúrguer. Será que eles vão gostar? Bom, agora vamos ver se os nossos convidados vão gostar dessa versão vegana e raw. Bora lá? So we can try? Yes! Okay, perfect. Yes, I'm please. excited. I don't want to drop it. Right? That's what
Barbara. good. That's really good. That's It is It's messy insane. but delicious. It's a burger. It tastes like a burger. You want? It's delicious. It's not what I was expecting. But it's good. Very Yeah. Porque o gosto não é igual, gente, não adianta. É um novo sabor, mas é aquela ideia da memória afetiva, né? Convidar aqui agora a cameraman ou a camera woman para participar aqui do nosso hangout. E é claro que eu também vou aqui experimentar como sempre. E aqui vamos todo mundo. Eu nem preciso dizer que tá uma delícia. Quero que vocês comentem esse vídeo. Não tá conseguindo nem comer. Vai, continua, foi mal. Comentem aqui no vídeo, me falem o que vocês acharam do vídeo, da receita também, façam, me contem. Deixem mais sugestões de outros pratos que vocês querem aprender aqui também, mais saudáveis, em versões raw and vegan. E até o próximo vídeo. Gratidão! Gratidão!